Olá, meus amigos e minhas amigas. Que a guerra é traumática, não há dúvida. E por mais que às vezes nós analisamos os conflitos de forma fria e distante, não podemos deixar de lembrar de como ela afeta não apenas os civis, mas também os combatentes que, por muitas vezes, estão ali sem ter se voluntariado, mas obrigado pela sua condição de cidadão e cumpridor de seus deveres. Hoje vamos falar de vários assuntos, mas iniciamos vivenciando um pouco sobre a tentativa de amenizar esse estresse vivido na linha de frente. Trata-se do trabalho realizado pelo psicoterapeuta Oleg Rukhovsky, junto aos soldados ucranianos que enfrentam a invasão russa ao seu território. Como vocês podem observar nas imagens, Rukhovsky está ao lado de um quadro branco em uma espécie de sala de aula improvisada no leste da Ucrânia, dirigindo-se a um grupo de soldados feridos. O tema da conversa é sobre como lidar com o estresse da guerra. Esse terapeuta, que anteriormente era psiquiatra, se juntou às Forças Armadas cerca de 6 meses após o início da invasão russa. Agora ele administra um grupo de apoio psicológico vinculado à 77ª Brigada Mecanizada Separada, que defende a arrasada cidade de Lima. Nessas sessões, Rukhovsky aborda tópicos cruciais como teoria psicológica básica e técnicas vitais de enfrentamento do trauma, e inclui também exercícios de respiração e estabilização emocional. Embora os soldados que participam sejam receptivos e engajados, o tempo disponível é extremamente limitado. Como Rukhovsky mesmo alerta, a escassez de tropas disponíveis faz com que eles tenham um curto período de recuperação, uma vez que devem retornar o mais rápido aos combates. Rukhovsky afirma que não está ali para resolver o problema dos soldados, uma vez que o problema é a guerra. E como sabemos, quem tem o poder de resolver isso está bem distante da linha de frente. Veja só o que ele diz. Qualquer intervenção que estamos fazendo é para estabilizá-los em algum grau, e isso é tudo. Então não é para a recuperação total de qualquer tipo de sintoma. Não é possível nas condições em que trabalhamos. Não temos capacidade para conduzir treinamento psicológico abrangente para especialistas militares. As Forças Armadas da Ucrânia se recusaram a responder qualquer pergunta sobre a escala da campanha de recrutamento e quantos soldados haviam sido tratados por condições psicológicas desde o início da invasão. Esses detalhes costumam ser tratados como segredos militares. O serviço de ajuda abrange desde cuidados de curto prazo, por alguns dias, até as semanas de reabilitação para casos mais graves de traumas, bem como amputados aprendendo a conviver com seus ferimentos. Eles falaram de exaustão, estresse, ansiedade, medo e culpa, mas também de camaradagem, senso de obrigação, de retornar às unidades em que serviam e também forte motivação para repelir o inimigo. Rukhovsky disse que os soldados ucranianos não eram substituídos com frequência suficiente. À medida que a guerra se arrasta e as defesas russas resistem, a pressão aumenta sobre Kiev para encontrar mais pessoas para se alistar, sem esvaziar a economia, que luta para se manter. O período de permanência do soldado na linha de frente não pode ser longo demais. Para Rukhovsky, 45 dias é um período crítico em que os soldados podem ficar e têm chance de permanecer mentalmente saudáveis. Agora, mais do que isso, já pode comprometer. Um ex-operário de fábrica chamado de DJ relatou sobre sua realidade em uma das aulas do grupo. Veja o que ele disse. Tenho pesadelos e eles me deixam exaustos. Quando tenho um tempo para descansar, não durmo nada. Quando entrei pela primeira vez na guerra e na linha de frente, aí caiu a ficha. No início não entendi o que era bombardeio de morteiros, bombardeio de tanques, bombardeio de artilharia. Acabou que minha psique não poderia suportar para sempre. DJ é um senhor de 50 anos, usando o brasão de armas Tridente da Ucrânia como pendente e brinco. Ele disse ainda que sua posição estava sob fogo russo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Coisa que também outros entrevistados disseram. DJ disse também que sofre de transtorno de estresse pós-traumático e concussão. Embora outros especialistas tenham dito que os comandantes da unidade poderiam fazer recomendações se vissem sinais de preocupação, Serhiy Rostikov, o líder do grupo de controle de estresse da unidade, disse que são os soldados que decidem por si próprios se procurarão apoio psicológico. Um soldado de 24 anos chamado Dmitro, vestindo uniformes de combate e capuz sobre a cabeça, disse o seguinte: depois do bombardeio de artilharia, desenvolvi o medo de voltar às posições de combate. Entrei em contato com Serhiy para obter ajuda. Trabalhamos juntos por um tempo, então ele me enviou para reabilitação. Não tenho medo agora e posso facilmente voltar a uma posição de combate. Acho que precisamos de psicólogos porque os soldados sofrem muito estresse.
Por falar em contingente, a preocupação com o efetivo militar ucraniano não é preocupação apenas entre os combatentes e o grupo de apoio. O presidente ucraniano disse na terça-feira que os militares haviam proposto mobilizar entre 450 mil e 500 mil ucranianos para as Forças Armadas, o que marcaria um passo dramático na guerra de Kiev com a Rússia. Zelensky disse em sua coletiva de imprensa de fim de ano que era uma questão altamente sensível, que os militares e o governo ainda discutiriam antes de decidir se enviariam a proposta ao parlamento. O presidente ucraniano falou que ainda não tinha uma posição definida, mas que queria ouvir mais argumentos a favor da mobilização adicional. Gente, como sabemos, muito se fala ou se especula sobre as baixas russas. Há os que hipertrofiam números, há os que minimizam. Fontes ocidentais, como a inteligência do Reino Unido, publica relatórios e mais relatórios sobre isso, mas oficialmente pouco se sabe. Os números ucranianos também sofrem com a especulação tanto eufemísticas quanto hiperbólicas. Ambos os lados tratam seus números de baixa como segredo de Estado, mas as autoridades dos Estados Unidos estimam que centenas de milhares foram mortos e feridos. Os números de tropas da Ucrânia não são conhecidos, mas já se disse no passado que tem cerca de 1 milhão de pessoas em armas. A Rússia tem expandido seu exército durante a guerra e disse na terça-feira que planeja aumentar suas fileiras para 1,5 milhão de membros do serviço. É nessa linha que vem a recente declaração de Zelensky, que fala sobre a necessidade de ampliar as convocações ucranianas. Eu disse que precisaria de mais argumentos para apoiar essa medida, porque, em primeiro lugar, é uma questão de pessoas, em segundo lugar, é uma questão de justiça, é uma questão de capacidade de defesa e é uma questão de finanças. A Ucrânia, que inicialmente viu dezenas de milhares de combatentes voluntários fazendo fila para defender seu país da invasão russa, agora está tentando convocar mais homens para substituir aqueles que estão atualmente na frente de batalha. Há discussões a portas fechadas há semanas sobre como melhorar o processo de recrutamento. Alguns ucranianos reagiram com raiva a vídeos nas redes sociais mostrando oficiais de recrutamento entregando papéis de convocação em academias e resorts. Zelensky disse que seriam necessários 13,5 bilhões adicionais para apoiar a proposta de mobilização do exército e quer mais detalhes sobre como as tropas seriam usadas para lutar contra a Rússia. Esse assunto de recrutamento já causou um certo desconforto entre o chefe do exército, Valery Zaluzhny, e Zelensky. A treta rolou devido à insatisfação de Zaluzhny com a decisão tomada por Zelensky de demitir os chefes dos escritórios regionais de recrutamento militar em meio a uma repressão à corrupção. Gente, lá a corrupção também rola. E por falar nisso, como anda a economia ucraniana? Bom, parece que a economia sitiada da Ucrânia pode suportar os próximos meses até que a ajuda estrangeira chegue, mas 2024 certamente será mais difícil do que este ano e Kiev terá que procurar contar cada vez mais com seus próprios recursos. O déficit orçamentário para o próximo ano está em torno de 43 bilhões. Desde a invasão russa, Kiev canalizou toda a sua receita para a defesa e para os militares, enquanto os gastos com tudo, desde pensões a pagamentos sociais, foram cobertos por dezenas de bilhões de dólares em ajuda externa. Segundo Olena Bilan, economista-chefe do Dragon Capital, Kiev poderia ficar com vários bilhões de dólares aquém de sua necessidade de financiamento em 2024. Mas um déficit de 10 bilhões criaria problemas para a estabilidade macroeconômica e seu programa do Fundo Monetário Internacional. O FMI, que aprovou uma nova parcela de 900 milhões esse mês, exige garantias firmes de financiamento para os próximos 12 meses. Portanto, um declínio substancial no financiamento externo poderia colocar seu programa em questão. Beleza, gente, mas como seria possível enfrentar essa situação crítica? As reservas de liquidez poderiam durar mais 2 meses e depois. A saída poderia ser criar impostos, mas isso teria o efeito contracionista para a economia. Já a outra saída, imprimir moeda para o orçamento, mas, como sabemos, também traria riscos graves. Sobre isso, inclusive, já se manifestou o Andriy Piscine, que é presidente do Banco Central do país, que deixou claro que a impressão de dinheiro seria uma medida extrema e não há planos para recorrer a isso nesse ano. Em termos de crescimento do PIB, o ano foi até positivo, uma vez que a economia está a caminho de crescer cerca de 5% esse ano. Mas é claro, não podemos esquecer que isso se dá depois de ter contraído mais de 30% no ano passado. A inflação também parece que está sob controle e já caiu para 1 dígito. Gente, em regiões longe das áreas em que os combates estão mais intensos, até tem ocorrido a entrada de capital estrangeiro com instalações de empresas. Foi o caso, por exemplo, da Nestlé, que investiu 60 milhões de euros em uma nova instalação na região ocidental de Volyn.
Mas apesar de modestos sinais de recuperação nesse ano, milhões de ucranianos permanecem no exterior após fugirem da invasão, levando muitas empresas a reclamarem da escassez de trabalhadores, especialmente para cargos altamente qualificados. A economia também é prejudicada pelas tentativas russas de bloquear o Mar Negro, embora uma rota de transporte marítimo ucraniano criada em desafio a Moscou nesse verão tenha ajudado as exportações de commodities e possa impulsionar visivelmente o crescimento do próximo ano. Isso é o que dizem os economistas. É a economia de guerra tentando conviver com a naturalidade possível de uma realidade perpassada pela guerra e pela destruição. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.